Reddit Brasil apresenta Vingança. Henry foi preso imediatamente após o ocorrido. Agora, o pai que sempre trabalhou duro para sustentar seus 5 filhos aguardava o próprio julgamento em uma cela fria. A cidade de Moline começou a reagir. Moradores se mobilizaram. Pessoas que nunca tinham falado com Henry passaram a arrecadar dinheiro. A igreja que sua esposa frequentava organizou campanhas, doações, orações. Todos sabiam quem Robert era. Todos sabiam quantas vezes ele havia sido protegido pelo dinheiro da família. Para muitos, Henry não era um criminoso. Era um pai levado ao limite. Com o dinheiro arrecadado, Henry conseguiu contratar um advogado melhor. Seu nome era Thomas, jovem, branco, mas diferente dos outros. Não falava em dinheiro, falava em justiça. Henry confiou nele desde o primeiro encontro. Eu não vou defender um crime, disse Thomas. Vou defender a verdade. O advogado da família de Robert se chamava Ben. Experiente, frio, pago para um único objetivo: garantir que Henry fosse condenado à prisão perpétua ou à pena de morte. Para ele, o caso era simples. Um homem matou outro a queima-roupa diante de testemunhas. No dia do julgamento, um detalhe chamou a atenção. Todos os jurados eram brancos. Não havia ninguém que se parecesse com Lucy, nem com Henry. O tribunal ficou lotado. Cada testemunha, cada depoimento apresentado por Ben pintava Henry como um homem violento, incapaz de controlar suas emoções. A acusação ignorava o passado de Robert, ignorava o crime que havia iniciado tudo. Quando chegou a vez da defesa, Thomas se levantou. Ele não gritou, não acusou, apenas contou a história completa. Falou de Lucy, falou da infância roubada, falou da sentença injusta que havia dado apenas 1 ano de prisão a quem destruiu a vida de uma criança. Falou de um sistema que protege quem tem dinheiro e esquece quem não tem. Então, Thomas olhou diretamente para os jurados e disse: pensem bem, se fosse a filha de vocês, se fosse a neta de vocês, o que vocês teriam feito ao ver a justiça falhar? Houve silêncio. E agora pensem mais uma vez, continuou. Se aquela criança não fosse negra, se fosse branca, teria recebido a mesma sentença? Um a um, os jurados começaram a chorar. Não era mais um julgamento técnico, era um julgamento moral. Thomas encerrou dizendo: Henry não planejou nada. Ele reagiu ao colapso de tudo que acreditava. Não foi ódio, foi desespero. Foi o grito de um pai que viu o mundo falhar com sua filha. O júri se retirou. Minutos pareceram horas. Quando voltaram, o presidente do júri falou com a voz embargada. A decisão é unânime. Henry prendeu a respiração. Henry é inocente. O juiz bateu o martelo. Henry estava livre. O tribunal explodiu em choro, abraços, alívio, mas não havia vitória completa. Henry saiu como um homem livre e como um pai marcado para sempre. Lucy sobreviveu, cresceu, mas Henry sabia, ele nunca seria avô por meio dela. A justiça o absolveu, mas nada devolveria o que sua filha perdeu. A cidade aprendeu uma lição dura. Às vezes, a justiça escrita falha, mas a consciência humana ainda pode falar mais alto.